Bom dia para você que acompanha as redes sociais ou online, está iniciando mais um Papo Saúde. E hoje eu estou aqui com o Dr. Henrique Nonemacher, urologista do Hospital Santa Mônica, e a gente vai bater um papo sobre saúde urológica depois da vinheta. O que é mais importante para você? A sua saúde. Cartão Saúde Santa Mônica. Com o pagamento anual, você terá descontos em especialidades médicas, exames, cirurgias, procedimentos médicos. Você também recebe diversos benefícios, como fisioterapia, farmácias, psicologia, estética, óticas e academias. A melhor tecnologia à sua disposição. Cartão Saúde Santa Mônica. Um novo jeito de cuidar de você. O Santa Mônica conta com tecnologia avançada para tratamento de cálculos urinários, fragmentação por laser, técnica minimamente invasiva, precisa e altamente eficaz no tratamento. O serviço de urologia do Santa Mônica é composto por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Diagnóstico preciso e padrão de excelência no cuidado com o paciente. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis, Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dercio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários. Santa Mônica, na Rua Itália. Fone 3522-0500. Então, como eu falei, hoje eu estou aqui com o urologista Dr. Henrique Nonemacher e a gente vai conversar sobre saúde urológica. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado pelo convite. Então, doutor, para a gente iniciar essa nossa conversa, quais são os principais problemas de saúde urológica que os homens podem enfrentar, sobretudo ao envelhecer? Bom, eu vou ampliar um pouco, Vicente, porque o que acontece? O que é urologista, né? Então, assim, para ficar um pouco mais contextualizado. O urologista é um médico especialista para cuidar da saúde sexual masculina durante toda a vida e da saúde urinária do homem e da mulher. Então, enfim, às vezes muitas vezes a gente encontra, mas o urologista trata a mulher? Sim. Todas as patologias miccionais relacionadas à mulher é o urologista que trata. Então, a gente acaba sendo o médico do homem integral, da parte sexual e urinária, e da mulher, parte urinária. Então, o que acontece? Durante todo o desenvolvimento da saúde do homem, quanto mais velho a gente for ficando, mais a gente vai ter que ir no urologista. Mas vamos lá, você já deve ter ouvido falar muitas vezes aquele paciente bem jovem que começa a desenvolver ali 2, 3 anos a questão da fimose, então a gente começa a cuidar, o urologista é aquele médico que cuida durante a vida inteira do homem. Então o paciente de 2, 3, 4 anos começa com questões relacionadas à questão da fimose, daquele excesso de pele peniano, já começa a ir no urologista. Aí depois, começa com 15, 18, 20 anos, as questões sexuais, também é sempre o urologista que cuida. Então, o nosso consultório acaba sendo muito cheio de todo tipo de paciente, daquele mais jovem, esse mais de média idade, de 18, 20 anos, que começa a vida sexual, que tem as suas queixas relacionadas a questões sexuais, ele vai no urologista. E à medida que a gente vai envelhecendo em toda a saúde, né, todo geral, o urologista também é o médico que acaba cuidando de a gente faz check-ups, de toda a questão de triglicerídeo, colesterol, a gente vai cuidando de toda a saúde do homem. E aí o que acontece? Eu acho que essa pergunta é mais relacionada à questão da próstata, né? Então o que acontece? A próstata, ela sempre existiu, desde o dia que a gente nasce ao dia que a gente vai morrer, né? E a próstata, ela começa a incomodar a partir dos 50 anos. Antes disso, a gente não sabe que a próstata existe, né? Enfim, ela é um órgão que está na base da bexiga e ela é responsável por a gente conseguir constituir nossa prole, as questões sexuais são todas relacionadas à próstata. Mas a partir dos 50 anos, quando começam a cair os índices hormonais, a próstata começa a crescer e aí sim, todo ano, ela vai crescer um pouquinho mais. Então é normal tu conversar lá com o teu avô, com o biso, enfim, que os homens a partir dos 50, 60 anos eles começam a ter esse crescimento prostático, que é uma espécie de entupimento dos encanamentos naturais. Então, a gente sim, é importante dizer para o nosso telespectador, nosso espectador, que no início são poucas queixas relacionadas à urologia, na saúde, mas à medida que o homem vai envelhecendo, cada vez mais se transforma em queixas prevalentes, do tipo queixas relacionadas à saúde urinária e também relacionadas a questões sexuais também. Então, isso é algo importante trazer. Eu ia lhe perguntar depois sobre esse tema da questão do tratamento também em mulheres, né? Muito se relaciona a urologia como o tratamento
dos homens, tanto a questão da parte urinária e também sexual, mas pouco se fala sobre o tratamento urológico também em mulheres, né? Então é importante destacar isso, né? Exato. Além do... O que a gente acaba atendendo muito mulheres, né? As mulheres, aquelas que já tiveram sua prole constituída depois dos 50 anos e que ela entra na menopausa, os níveis hormonais dessa mulher caem, enfim, e aí a bexiga acaba caindo. Então aquela mulher que tem aquela perda urinária, aquela incontinência urinária, é muito urologista que trata. Mas nós temos que saber também que os cânceres urológicos, que são cânceres de rim, câncer de bexiga, câncer de uretra, enfim, são cânceres que a mulher também pode desenvolver. Então, todos os cânceres do trato urinário, tanto do homem quanto da mulher, são muito prevalentes. E é o urologista que cuida, né? E também tem a questão também de cálculo renal, que a mulher tem incidências similares ao homem. Então, toda essa população, no meu consultório de 10 homens, de 10 pacientes que eu atendo, 7 homens, 3 mulheres. Então, não tem dia no consultório que não tem mulher. Porque a mulher que tem a patologia urológica, ela procura, enfim, e vai ver que é o urologista que tem que cuidar, né? Sim. E com relação, você comentou sobre a questão da próstata, né? Então, os homens ao envelhecer, o problema mais recorrente são problemas relacionados à próstata? Sim, porque a gente nem pode considerar problema, Vicente, porque a próstata ela é algo inerente ao envelhecimento. Natural, não tem como escapar. Eu sempre falo, todo homem do mundo que está nos ouvindo, qualquer pessoa do mundo, Índia, qualquer lugar do planeta Terra, a próstata dele vai crescer. De todos nós homens. Então, eu e tu não estamos fora disso, né? Inevitável. Porque os níveis hormonais periféricos de testosterona começam a baixar em todos os homens. Não é que nem a mulher, que é uma parada abrupta, mas tem uma queda gradual. E ao cair os níveis hormonais de testosterona, os níveis séricos, né, no sangue da testosterona, geram subtipos da testosterona, que é DHT, que não vem em questão, é algo mais científico, mas enfim, algo mais técnico, mas aumenta os níveis de subhormônios, e esses subhormônios eles servem como se fosse um alimento para a próstata, então ela começa a crescer. Então a próstata, eu comentei antes, mas agora vale pontuar melhor, a próstata, então, ela é um órgão totalmente relacionado com a reprodução humana. Então o testículo produz o espermatozoide. O espermatozoide, uma vez pronto, ele anda pelo canal deferente, que é o canal até da vasectomia, né? Mas enfim, o canal deferente, e ele desemboca na próstata. E quando a gente tem relação sexual, a gente ejacula porque a próstata existe. É líquido seminal, que é produzido na próstata, e os espermatozoides que foram produzidos no testículo. Então, até os 45, 50 anos, a gente não sabe que ela existe, mas ela tá lá. Porque ela que gerou, né? Eu sempre brinco com os pacientes, né? Então assim, a próstata, ela vem junto com o kit do pênis, que é o kit do ser homem. Ela faz parte da base do pênis, a próstata. Então, até os 50 anos, vida normal. A partir dos 50 anos, todo homem começa a ter um crescimento gradual dessa próstata. Então, a próstata do paciente que tem 30 anos é uma próstata pequena, que não causa problema, tem 20 gramas. Mas quando ele chegar nos 50 anos, ela começa a crescer um pouquinho mais, 20, 30 gramas, e isso vai gerar um desconforto para fazer xixi, uma ardência, uma sensação de que as coisas não estão legais. Então, a gente não espera que o paciente tenha isso para procurar o médico, mas se ele for com 50 anos lá, para fazer o seu check-up, e aí nos exames eu vou ver, bom, esse paciente já tem uma próstata um pouquinho crescida, talvez valha até um tratamento, ou daqui a pouco só um acompanhamento. Porque ela começa a crescer com 50, não é assim do nada que ela é pequena e cresce, ela vai crescendo gradualmente. Então tem alguns pacientes com 50 anos que já estão no consultório, já tomam alguma medicação para poder abrir esse canal. Tem outros que não tem problema nenhum e vai acompanhando, daqui a pouco vai ter sintomas com 55, com 60. E vale dizer também, Vicente, porque assim, a próstata cresce, de todos nós vai crescer, mas o pessoal de casa está acostumado, tá, mas e o câncer de próstata, onde é que ele entra nisso? Então, todos, como eu falei e pontuei, todos nós homens vamos ter a próstata que vai crescer. Uma porcentagem dessas próstatas crescidas vai ter uma certa mutação dentro daquele crescimento, que é uma mutação maligna, e isso vai gerar um câncer. Então é isso, todo homem tem a próstata crescida, e dentro dos que têm a próstata crescida, alguns vai ter a próstata maligna, que daí é o câncer de próstata. E além do câncer de próstata, quais outros problemas podem estar relacionados com esse crescimento da próstata? Na verdade, basicamente esse entupimento gradual, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, isso que é a patologia, que em graus iniciais a gente usa medicação, as medicações básicas quando não
melhoram os sintomas que o paciente apresenta, a gente entra para remédios mais fortes, e quando esses remédios mais fortes não fazem esse desentupimento prostático, a gente tem que ir para a cirurgia. Daí existem aquelas raspagens que o pessoal de casa já deve ter ouvido falar, das raspagens prostáticas. Isso é para doença benigna. Agora, estou acompanhando com o meu uro lá, e aí ele fez o toque, ou o PSA, ou as duas coisas vieram alteradas, bom, não adianta fazer uma raspagem. Aí o uro vai ter que dar uma avaliada, porque daqui a um pouco, dentro desse crescimento benigno, pode ter um câncer maligno. Aí, se a gente suspeita que tem um câncer maligno, ou quando o toque está alterado, ou quando o PSA está alterado, aí a gente faz uma biópsia. E essa biópsia é tirada um fragmento da próstata pelo médico radiologista. E o radiologista vai mandar para o patologista vai olhar no microscópio e vai ver, bom, aqui as células são todas células prostáticas de próstatas crescidas, mas não tem câncer. O olho vai me dizer, não, tem câncer aqui. E aí, entendo o câncer, aí abre-se um novo leque de tratamentos, que não é aquela raspagem, não é aquela medicação para abrir, não é mais problema de encanamento, é problema que se eu tiver um câncer maligno e não tirar aquela próstata dali, aquele tumor ele vai para as ínguas, vai para os ossos, e o paciente acaba morrendo daquela doença, que é o câncer maligno. Então a pergunta que tu me fez, assim, o que gera, na verdade ela não gera nenhum problema, o envelhecimento gera o crescimento prostático de todos. Como a gente tem cuidado do crescimento prostático, a gente junto vê, pô, mas será que não tem um câncer? Você falou que a partir dos 50 anos começa gradualmente esse aumento prostático, né? E como as pessoas devem realizar, então, o acompanhamento para identificar possíveis problemas que isso pode causar? Como você falou, pode ou não pode causar. Exato. Devido a esse aumento da próstata? Exato, não entendi bem a tua pergunta. O que acontece? O que a gente sempre comenta? Assim, não tem idade. Eu vou puxar um link, tá, Vicente? Porque assim, o que acontece? Mulheres têm a sua primeira menstruação 15, 16, 14, 18, enfim, e elas vão na gineco. E lá vão todo ano. Isso e uma questão toda mais filosófica relacionada à saúde da mulher, a mulher vive entre 7 a 10 anos a mais que nós homens. Então, tu me perguntou qual a idade certa para ir no médico, né? Enfim, no urologista, na verdade, desde que tu tenha conhecimento da tua saúde. Eu tenho pacientes, graças a Deus, pacientes que desde os 30 anos vão lá anualmente. Vou fazer toque, vou pedir PSA? Não. Mas eu vou conversar, vou fazer o perfil de colesterol, triglicerídeo, tireoide, vou fazer um acompanhamento desse homem. E aí, quando que eu começo a cuidar da próstata? Entre 40 e 45 anos, que daí a gente começa a pedir um PSA, daqui um pouco uma ecografia para ver como é que tá essa parte urinária. O toque deixa para 50 anos para cima, mas antes já é importante. Então, fica de dica pro pessoal que está nos ouvindo, você tem mais do que 30 anos, já está indicado passar numa consulta com o médico, não para falar sobre próstata, né? Mas para ter uma ideia dos exames anuais exame nunca é demais, né? Para saber como é que tá a nossa saúde. Então, exames anuais, e a partir dos 45, 50, daí sim o urologista começa a focar também nas questões prostáticas. É algo importante trazer, porque realmente, como você falou, a mulher tem muito mais esse costume de procurar o médico, de fazer esse acompanhamento mais frequente, e o homem acaba, muitas vezes, por questões culturais, deixando um pouco de lado essa questão, principalmente voltada à saúde sexual e também urológica. Exato. Né? E entrando um pouco mais nesse assunto, aos métodos relacionados à prevenção. Como a dieta e o estilo de vida podem influenciar em tudo isso com relação à saúde urológica? Tá. Não entendido bem. O que acontece, Vicente? A prevenção das patologias, que eu vou dizer agora, é prevenção, são estilos de vida saudáveis que evitam um monte de coisa, né? Sim. Então, tem uma coisa específica, por exemplo, ter mais relação sexual, ou se masturbar mais, fazer evitar o câncer de próstata. Não, nenhum estudo foi eficiente, mostrou essa evidência. Porém, a gente sabe que não só para a próstata, mas para todos os cânceres, estilo de vida saudável, que é o quê? Tentar manter o peso ideal, atividade física, 3 a 4, 5 vezes por semana, não comer muito embutido e alimento industrializado, né? Fazer uma dieta mais viva, né? Frutas e verduras, tomar 2 a 3 litros de água por dia. Isso vale para o câncer de próstata, vale para a pressão alta, vale para tudo, né? Então, a gente já sabe o que é, o que a gente precisa fazer, mas muitas vezes é mais difícil, né? Até li um estudo recente, muito interessante, que se a gente conseguisse fazer um comprimido, é uma coisa assim meio filosófica, até difícil de explicar, mas assim, se a gente conseguisse fazer um comprimido com todos os benefícios que o exercício físico e a dieta fazem, esse comprimido ia valer, sei lá, 5, 6, 7 mil por mês, porque é tanto benefício no tratamento gratuito
que o pessoal, se fizesse um remédio que tivesse todas as vantagens e desse, as pessoas iam pagar. Pagar é caro para ter aquilo. Então, é o mais barato, é gratuito, o mais importante. E que impacta a saúde como um todo. Todo. Não só a saúde urológica, como do... Saúde urológica, saúde orgânica como um todo e a saúde psicológica, né? Questões comportamentais são muito importantes e estão em voga na nossa vida. E, doutor, hoje a gente tem, infelizmente, dado a tecnologia e a informação que traz muito conhecimento, nos possibilita acesso a muita informação de qualidade, também tem muita desinformação que hoje é divulgada nas redes sociais e também na mídia, de certa forma. Quais os principais mitos que você percebe com relação à saúde urológica e desinformações que são propagadas na internet, principalmente? Tem bastante coisa, Vicente, bastante coisa mesmo. Recentemente, um grupo de Miami, do Paul Perito, o nome do urologista, esse cara é o único cara no mundo que patenteou uma técnica de engrossamento peniano, que é uma técnica que parece ser promissora. Tá? Então, por que eu estou usando esse contexto? Porque é uma coisa recente. Mas botar na internet engrossamento peniano, tem quantidade, enxurrada de informações e tudo que tem lá. Tem um cara no mundo que tem alguns resultados que parece que são otimistas, que são esperançosos para pacientes que sofrem de dismorfismo, que tem essa patologia, né, de pênis pequeno mesmo. E o resto todo, que é muito conteúdo na internet, isso é tudo falácia, é tudo mentira, é tudo fake news. Não fake news, mas é tudo coisa para tentar enganar, entendeu? Então vamos lá, pessoal. E isso a gente serve para todos os outros itens, né? As outras questões. Então vamos lá, o que tem de Viagra natural? Tem algumas coisas que ajudam, mas tem a medicação específica, com tratamento específico. Então eu sempre oriento o pessoal e sigo isso para mim também. Tá. Determinada questão é muito boa, mas eu vou lá no especialista que tem mais conhecimento, que vê mais isso, e vou perguntar para ele, tá, mas qual a evidência disso? Por exemplo, cápsula de abóbora para próstata. Funciona? Para alguns pacientes funciona, para outros não, mas tem um estudo que mostra que isso é vantajoso? Não tem. Então o paciente investe o dinheiro querendo um resultado e a medicação vai lá e é farinha, não funciona. Então tem muita coisa em medicina que o pessoal procura muito milagre na internet, e milagre não existe. Existe procurar um profissional bem habilitado, com boa graduação, boa formação, que continuamente se atualiza e conversar com ele sobre isso. Se ele é um cara bom profissional, ele vai dizer, não, tem certas vantagens, vai ser ponderado na resposta, porque tem muita coisa. Então procurar as questões no Google é importante, mas não viajar assim, procurar soluções milagrosas, porque não vai ter. E na dúvida, procura um especialista em todas as áreas, né, Vicente? Serve para todas as áreas. Procurar sem muito milagre, né? A gente sabe que se tivesse milagre, todo mundo faria aquilo e deu, né? E na verdade a gente vê que não é bem assim. É algo importante que praticamente todas as entrevistas que eu estou fazendo aqui com diversos profissionais da área de saúde, médicos e de outras áreas, eu faço essa pergunta sobre onde procurar informações, como ter informações de qualidade, e todos, sem exceção, colocam a importância de tu procurar o especialista e ter uma conversa com um profissional daquela área que vai lhe esclarecer e tirar possíveis dúvidas que possam surgir quanto a informações verdadeiras ou falsas, né? Então é muito importante que vocês que nos acompanham procurem um profissional para tirar possíveis dúvidas que podem surgir devido à saúde urológica e à saúde como um todo, né, doutor? Isso, às vezes, eu sempre falo, uma consulta ela nunca é desperdiçada, a gente sempre aprende alguma coisa. Nós que estamos, né, prestando atendimento, mas a gente também aprende muito com os pacientes. Então, volta e meia, a gente tem que também estar sempre meio que antenado e em contínua atualização, mas muitas vezes eu aprendo coisas com pacientes. A gente vai lá, dá uma lida sobre o assunto, realmente, é uma coisa que pode estar usando, mas não deixar o científico de lado, aquele que tem embasamento. Esse sempre a base. É a base. E aí depois os extras a gente pode estar um pouco conversando cada coisa. Às vezes as redes sociais também, Vicente, ajudam muito, né? Às vezes pacientes me procuram, Instagram, enfim. Isso é legal, não é legal? Eu faço uma resposta curta, respondo ali, enfim. Às vezes quando a gente tem um tempo a gente consegue responder. E às vezes tem coisas boas lá, mas tem muita viagem também, né? Muita coisa com certeza. É importante esse debate, essa discussão médico-paciente. Exato, sempre importante. Doutor, sobre outro tema, você falou ali, comentou sobre o Viagra, enfim, um problema que afeta muitos homens, principalmente ao envelhecer, é a disfunção erétil.
Na sua história clínica, né, de atendimento, você percebe a partir de qual momento os homens começam a sofrer mais com esses problemas de disfunção erétil e como pode ser o tratamento e métodos que possivelmente podem retardar também essa condição. Tá, beleza. O que acontece? Eu sempre também falo muito no consultório é o seguinte: basta ser homem para ter disfunções sexuais. Então, muitas vezes a gente atende pacientes no início da sua vida sexual, ali 15, 16, 18 anos, enfim, com queixas sexuais. Um paciente com 15 anos vai ter disfunção erétil? Muito provavelmente não. Ele tem problema, alguma questão comportamental, de ansiedade ou de medo. Então, a questão sexual, o nosso ouvinte pode pensar muito numa balança, né? Então, a gente tem que estar bem psicologicamente falando e organicamente falando. Então, o paciente de 17, o orgânico dele, eu nem preciso pedir exames, eu sei que está normal. Então, 17 anos é psicológico. Agora, tu joga aqui para 50 anos, ele talvez o psicológico dele até esteja bom, ele está já com as questões sexuais já dominadas, já está com sua vida toda, sua prole constituída, tudo certo, mas ele começa ali com 50, não que começa, mas ele vem numa saúde com 50 anos, ele tenho certeza que os exames dele já são mais alterados do que quando ele era novo. Então é sempre uma balança. O cara bem jovem, provavelmente as questões sexuais são psicológicas. O paciente mais velho, provavelmente as questões são mais orgânicas. O que pode dar com a idade? Além do que a gente comentou antes, que aumenta a próstata, mas é a queda dos níveis de testosterona. Outra coisa que acontece com o passar da idade, a gente vai ficando sedentário. Então, quando a gente fica mais sedentário, a gente ganha peso. E quanto mais peso, mais as artérias do corpo são mais trancadas, Vicente. Então, o pênis, eles são duas artérias que se enchem de sangue na ereção. Então, esse paciente com 17 anos, se ele melhorar as questões comportamentais, que também é o urologista e o psicólogo que tratam, ele vai estar relaxado e o pênis vai ter uma ereção legal, ele não vai ter disfunção erétil. Ele pode ter uma ejaculação rápida, coisas assim. Mas a questão de funcionamento arterial do paciente com 17 anos está tranquilo. Ao passo que o camarada com 50 anos, que daqui a pouco está sedentário, está obeso, está hipertenso, enfim, ele está com uma saúde já um pouco débil. Então aquela ereção, que quando ele era novo era uma ereção boa, que as porteiras, o sangue entrava no pênis, com 50 anos não vai entrar. Então vai ter uma disfunção, ele vai ter uma ereção nota 5, nota 4. Então, se eu conseguir... Normalmente, o cara de 50 anos não chega a ter uma testosterona baixa, mas ele tem uma saúde toda cardiovascular mais comprometida. Então, ele vai ter uma ereção não tão boa. Então, eu noto pacientes de 50 anos no consultório, aquele cara que é ativo, magrão, que está sempre se cuidando, que não abusa, ele tem uma ereção bem boa. Esse cara tem uma ereção boa. Agora, comparando ele com uma versão dele hipotética ou com o colega dele que tem mesma idade, mas é um cara que tem 40 quilos acima do que deveria, circunferência abdominal alta, esse cara tem muito mais aterosclerose. E quando tem aterosclera, o pênis já não recebe mais tanto sangue. Se vocês derem um Google e derem uma olhada na aterosclerose, dá uma olhada nas imagens que tem. A veia aterosclerótica, a artéria aterosclerótica, ela é toda mais entupida, não vai entrar mais tanto sangue. Então, a ereção do camarada de 50 anos bem saudável é uma ereção nota 10, nota 8, daqui a pouco. E a ereção desse camarada que não se cuida é uma ereção nota 4. Esse cara vai precisar tomar remédio. Só que o remédio é só uma solução naquele momento. Na verdade, o bom seria ele mudar de estilo de vida, perder os 40 quilos, virar saudável para o pênis dele responder melhor. E tem uma idade assim que praticamente todos os homens, sem exceções, vão ter problemas com ereção? Não tem uma idade, mas a gente nota que quanto mais relapso com a saúde, mais maduro, mais problemas relacionados. Mais velho, né? Sim, e sempre dependendo do estilo de vida. Do estilo de vida, exato. Tem alguns pacientes de 75, 80 anos que tomam daqui um pouco remédio para vasodilatar, pouco Viagra, que tem uma ereção muito boa. Ao passo que os caras, tem alguns pacientes que já deixaram de transar há muitos anos pelo seu estilo de vida, né? Então é muito importante para o nosso telespectador. Questões de disfunção sexual, então, para finalizar, enfim, para dar uma resumida. Disfunções sexuais, elas são... a disfunção erétil é uma das disfunções sexuais. Então, naquele paciente mais velho, mais maduro e que não se cuida muito, ele vai ter uma disfunção erétil muito mais cedo do que aquele cara que vai se cuidar, né? Aquele cara que se cuida muito vai ter, mas daqui a pouco 10 a 20 anos depois do que esse cara que chutou o balde, que tá, né? Enfim, mas que não se cuidou com a sua saúde. E por outro lado, pacientes jovens podem ter disfunção, não vai ter disfunção erétil. Paciente jovem. Talvez psicologicamente sim, mas é mais distúrbios ejaculatórios, coisas relacionadas à ansiedade, por não conhecer ainda, não estar ainda familiarizado com questões sexuais, ele pode ter uma disfunção sexual. E que muitas vezes é prevalente no consultório.
A gente já tem atendido bastante, assim, dos dois tipos de paciente. E quando você percebe que esses problemas são de ordem psicológica, principalmente em pacientes jovens, como você comentou, há um trabalho conjunto com outros profissionais da área de saúde? Com certeza, eu encaminho para alguns psicólogos com especialidade em sexologia. Alguns perfis, alguns cursos online também no Instagram a gente pode tá sugerindo. Eu trabalho especialmente em parceria lá de Porto Alegre, também que está relacionado a isso. Esse cara é bem interessante, eu gostei do assunto dele, porque eu tenho muitos pacientes que acabam indo para pornografia, para questões de internet e tal, e deixa muito de lado essa relação, né, homem-mulher. E aí depois, quando ele vai para a relação homem-mulher, ele acaba se frustrando e ele vai lá e se fecha, fica na questão da masturbação sozinho com o abuso de pornografia. Então isso é uma coisa que no momento está bem em voga. E é isso, é pedir ajuda, né? O urologista é um dos pilares de tratamento, né? Mas daqui a um pouco tem toda a questão psicológica, a questão comportamental. É sempre multidisciplinar, exato. A gente vai se complementando, né? E voltando ao assunto ali da questão dos pacientes mais velhos, além da disfunção erétil, um problema que naturalmente pode afetar muitos homens é a questão da impossibilidade de ter filhos após certa idade, uma questão natural do envelhecimento também. Com relação a homens mais velhos que desejam ter filhos ainda, há métodos que podem prolongar o período dessa fertilidade masculina? O que acontece? A mulher, até os 40 anos, Vicente, ela é... A gente diz, entre 35 e 40 anos é quando os óvulos começam a cair de qualidade. E a partir dos 40 é muito difícil, não que não tenha, né? Mas é muito difícil uma gravidez natural. Vamos usar 40 anos a mulher. Nós, homens, a gente pode dizer que a capacidade reprodutiva é boa até os 50. Então, mais do que isso, aí uma clínica de fertilização, para daí fazer daqui um pouco para fazer um espermograma e captar alguns espermatozoides lá, mas é mais ou menos isso, assim, 50 anos o ponto para o homem e 40 para a mulher. Então, se o paciente deseja, depois de uma certa idade, ter filhos, é um pouco mais trabalhoso, mas as clínicas, elas fazem milagres, né? Elas conseguem encontrar espermatozoides vivos em testículos. Existe biópsia testicular, existe um monte de coisa, mas daí vai para subáreas, né? Aqui em Erechim a gente não tem ainda nenhuma clínica de fertilização, tem em Passo Fundo, tem em Chapecó. Passo Fundo tem duas muito boas, e que a gente acaba trabalhando bastante em parceria com eles. Te confessar que eu mais encaminho pacientes para lá pelo fator feminino, né? Que é essa questão dos óvulos até os 40 anos. Né? Então, mais mulheres. Os homens, eles têm meio que se dar num jeito. Mas um caso que o outro precisa ir. Mas então, digamos assim, após os 50 anos, de forma natural, começa a se tornar complicado. Cada vez mais difícil, exato. Cada vez mais difícil. A gente ouve um que outro paciente acima de 50 anos que teve filho, mas é mais difícil. Certo. E agora a gente falou sobre a questão da próstata, que é algo que acaba afetando muito os homens com mais idade, que tem esse aumento natural que você comentou. E para as mulheres mais velhas, quais são os principais problemas relacionados à saúde urológica após certa idade? As mulheres, Vicente, elas não têm algo que nem o homem assim, né? Que o homem vai crescer na próstata. As mulheres têm as questões ginecológicas, da falta de hormônio, das questões de mais infecções de repetição. Mas isso na verdade, acontece, sim. Acontece. Então, vamos lá. Menopausa. Menopausa nas mulheres, os níveis hormonais caem muito. Então, eu havia comentado antes, a bexiga pode cair quando a paciente teve muitos partos naturais, enfim, partos vaginais. Ela até pode não ter bexiga caída, pode não ter incontinência, mas depois que ela entra na menopausa, que os níveis hormonais caem, há uma flacidez da região e a bexiga da mulher pode cair. E a bexiga caída é sinônimo de incontinência urinária ou de retenção urinária. Sintomas urinários acontecem muito mais depois da menopausa. Então, muitas vezes as pacientes só que como ela já tem um médico, a mulher já tem o ginecologista, a ginecologista acaba resolvendo isso. O ginecologista, ele é médico especialista na mulher, e o ginecologista, a especialidade vê um pouco de patologia urinária. Vê bastante até. Mas relacionada à incontinência, à queda de bexiga. E isso pode ser visto por um urologista, mas elas normalmente têm o gineco. Então o gineco vai acompanhar, ela vai resolver. Então não aumenta, por exemplo, os índices de pedra nos rins ou algo assim que precisa ir mais no urologista depois de uma certa idade. Tem problema sim, mas estão relacionados à queda de hormônio que o gineco vê. E se o gineco não vê, ela procura um urologista.
Acho que é isso mais ou menos a sua pergunta, né? Sim, exatamente isso. Então tem algo assim como no... Diferente do homem, que é... Então a mulher vai ter menopausa, vai ter os problemas inerentes à menopausa, que normalmente o ginecologista resolve. Então esse foi o Papo Saúde desta semana. Eu agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam na manhã deste sábado e com certeza puderam aproveitar muitas informações aí sobre a saúde urológica, sobre a saúde sexual. É importante que todos cuidem, né? Especialmente os homens, doutor, que não tem tanto essa prática de estar fazendo o acompanhamento mais frequente, né, da sua saúde. É importante estar atento porque com certeza todos podemos ter possíveis problemas e sempre um especialista é o mais adequado para nos orientar. Agradeço especialmente ao Dr. Henrique Nonemacher, que esteve aqui conosco debatendo todas essas questões importantes. Muito obrigado pelo convite, Vicente. Estou sempre à disposição quando precisarem conversar, enfim. Eu gosto muito de falar sobre isso porque é algo legal. E o que eu quero dizer para o homem que está nos ouvindo, mais para o homem, né? Fica a dica, é a seguinte, a consulta nunca vai ser algo desperdiçado. Sempre vai aprender alguma coisa, ver onde é que tu está errando ou está acertando para poder melhorar e conseguir ter uma maior longevidade. Isso aí, lembrando que o Dr. Henrique ele atende no Hospital Santa Mônica, nosso apoiador aqui do Papo Saúde, que oferece além da urologia diversas outras especialidades médicas e também serviços de apoio sempre para atender vocês com a maior qualidade possível. Centro Hospitalar Santa Mônica, sempre cuidando de você. Esse foi o Papo Saúde desta semana. Aguardamos vocês no próximo sábado. Até lá!